Pergunta pro Luizinho, hein, Luciano, se foi simples. Pergunta para ele se foi simples. Misericórdia. Mamães, comprem filé de frango. Filé de peixe, né? Não vai comprar com espinha, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Amados, glória a Deus, né? Também um testemunho maravilhoso também da minha parte, que dia 7 passado eu completei meio século. Não parece, né? 50 anos. Deus achou ali por bem, né? Renovar por dentro e por fora. Então, foram 50 anos, graças a Deus, eu completei dia 7/7, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né? Porque todo mundo fala, né, que ainda faz os 50, né, que é um ano diferente, que é um ano marcante, né, que você nunca vai esquecer. Realmente, queridos, a experiência que eu tive dia 7 foi maravilhosa. Eu quero deixar aqui o testemunho. Amados, quando nós vamos envelhecendo, né, aí você conhece ali o Senhor, então você tem uma experiência, você começa a provar de Deus. Tudo isso é maravilhoso, é lindo. Mas com o passar dos anos ali, parece que seu coração vai endurecendo, né? Só que assim, Deus, Ele é tão amável que Ele não quer Ele não quer te perder, né? E nesse dia 7, queridos, eu me senti exatamente como o salmista Davi falava, olha, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Né? E eu comecei a buscar o Senhor, a chorar na presença de Deus, a clamar na presença de Deus, algo ali que marcou a minha vida, queridos, porque eu chorava assim, Senhor, eu não aguento mais de dor de dente. Brincadeiras à parte, queridos, né? Mas eu agradeço a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, agradeço à igreja, o carinho também de todos aí, né? Eu fui agraciado, abençoado, né? Até Pix fizeram para mim, queridos. Não fica triste não, não briga comigo não, se você não conseguiu fazer, ainda dá tempo, né? Depois eu te passo, essa parte vocês cortam, tá? Aí também da gravação, né? Ganhei um bolo maravilhoso da Tainá, né? A roupa que eu estou ministrando, ganhei da minha amiga Fran, que fez aniversário também. Seu aniversário também, né, Fran? Né? E assim, querido, mesmo com dor de dente, queridos, eu comi chorando, mas eu comi o bolo, né? Então foi tudo maravilhoso, foi um dia de luta, mas um dia na presença do Senhor, amém? E essa noite eu quero estar compartilhando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, nem mais, nem menos, então, daquilo que o Senhor, Ele colocou no meu coração. Eu quero te convidar, esta noite, a abrir comigo as vossas Bíblias, 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 1. Vamos orar, vamos apresentar esse momento na presença do Senhor Deus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, queremos, meu Pai, te louvar, agradecer. Obrigado pelas suas misericórdias, meu Pai, que são a causa de nós não sermos, meu Pai, consumidos. Declaramos, meu Pai,
total dependência de Ti. Declaramos que sem Ti, meu Pai, nada podemos fazer. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, meu Pai, nesse lugar, meu Pai. Deus, visita, meu Pai, cada coração. Tu sabes a necessidade de cada um, como, meu Pai, cada um, Senhor, entrou nesse lugar. Então, é algo que nós, meu Pai, pedimos a Ti com ousadia, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou nesse lugar, mas que todos possam sair daqui repletos, cheios, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Senhor, usa a minha vida, que diminua eu, meu Pai, para que Tu cresças. Arranca do meu coração todo orgulho, toda a soberba, que toda honra, a glória seja dada para Ti. Repreendemos todas as opressões, todo, meu Pai, dardo inflamável do maligno, nós anulamos, repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Amados, o tema dessa ministração é graça a Deus, o propósito continua. Pastor, então mas não é graças a Deus? Não. Graça a Deus, o propósito continua. Aí você vai entender. Amém? Vamos ler então 1 Samuel 16, a partir do 1. Amados, antes de nós lermos ali, quando eu me converti, um dos personagens da Bíblia que me chamava a atenção, que tocava no meu coração, que toda vez que eu lia essa passagem, ardia meu coração, era Davi. Por que era Davi? Porque, queridos, eu me sentia em muitas situações como Davi, o improvável, aquele talvez que ninguém enxergasse, mas que um dia a graça o alcançou. Como você chegou aqui nesse lugar? Talvez você se sinta improvável. Talvez você se sinta rejeitado. Mas eu quero dizer para você, a graça de Deus está nesse lugar. E o propósito de Deus continua na sua vida. Vamos ler lá. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Até aí por enquanto. Queridos, aqui a Bíblia, ela começa a relatar sobre Saul, o primeiro rei de Israel.
reinou por 40 anos, mas ali por causa da sua impiedade, por causa da sua desobediência, Deus o rejeitou. Samuel, ali, a Bíblia vai falar que ele tinha dó, ele se entristecia por Saul. Deus chamou atenção e ele disse: olha, até quando tu terás dó de Samuel? Queridos, e a Bíblia vai continuar falando que Deus ordena a Samuel, diz assim: olha, vai lá na casa de Jessé, porque de lá, dentre dos teus filhos, levantarei um rei. Que rei que é esse, queridos? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer para você, queridos, essa noite, tais homens e mulheres, Deus está à procura essa noite. Continua, por favor. Próximo versículo. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Jessé, ele tinha vários filhos ali, e nós também já vamos ver isso. Samuel, ele chega na cidade de Belém e ele começa a falar: olha, eu vim sacrificar ao Senhor. Ele disse: olha, santifica-nos, porque nós vamos ali sacrificar ao Senhor. Próximo, por favor. E sucedeu que, entrando eles, viu a quem? Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Até aqui por enquanto. Eliabe, queridos, nós vamos ver que ele é um homem de grande estatura. Qual era o exemplo de rei que o Samuel tinha? Saul. Saul, a Bíblia vai dizer que ele era um homem alto, ele se destacava entre o povo. Quando o Samuel, ele chega na casa de Jessé, olha Eliabe, um soldado de guerra, um homem de boa aparência. Eliabe significa: Deus é meu pai. O profeta fala: não, olha, é esse, porque Deus é meu pai. Olha o nome dele, Deus é meu pai. Ele é um homem de alto, boa, uma estatura. Mas olha o que o Senhor disse para ele. Próximo, por favor. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Ele falou: olha, não Samuel, não é esse. O nome dele é: o meu Deus é pai, mas ele não tem o coração de filho, porque eu o tenho rejeitado. Não olhe para a sua aparência, não olhe para a sua estatura. Ele continua: porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê pois o homem vê o que está diante dos seus.
porém o Senhor olha para o coração. Quantas vezes, queridos, nós nos iludimos, achando que nós podemos transmitir uma aparência que tudo está bem. Podemos ter uma aparência na internet. Hoje em dia, as pessoas postam, estou feliz, está tudo bem, tudo maravilhoso, aparência. Podemos até diante das pessoas mostrar uma aparência de que tudo está bem. Mas, queridos, a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem olha o que está diante dos seus olhos, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu interior. Como está a sua alma esta noite? O próprio Davi, um dia ele confrontou a sua alma. Ó, minha alma, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Prossegue, queridos, por favor. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Ele disse: olha, esse também não é. Abinadab, que significa meu pai é nobre, mas ele não se comportava como o príncipe de Deus. Eu quero dizer para você, jovem, ei, o seu pai é nobre, o seu pai é rei, mas ele precisa que você seja a princesa dele, jovem, que você seja o príncipe dele, que você se guarde, que você tenha uma vida nobre, que você tenha uma vida de santidade. Isso é se pôr como nobre, como um príncipe. Ele disse: olha, esse também não é o escolhido. Próximo, por favor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é este tem escolhido o Senhor. Próximo. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Jessé, ele passa ali os 7 filhos, e ele pensando assim: olha, vai ser daqui, porque olha esse aqui, ó, é bonito. O meu pai, o meu Deus é pai. Esse aqui, ó, o meu pai é nobre, ó, esse daqui é guerreiro. Ele passou os 7. Samuel falou assim, ó, olhou para cá, olhou para lá, não está aqui. Alguma coisa está errada. Continua, por favor. Pode mudar, por favor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o... E eis que apacentava as ovelhas. Samuel falou assim: acabaram os jovens, acabaram os seus filhos. Jessé falou assim: olha, tem
um menor, só que ele está lá, apacentando ovelhas. Eu quero abrir aqui, queridos, um parênteses. Eu fiz uma brincadeira aqui, sobre quando você é novo convertido, que você está quebrantado, você está cheio de Deus, você quer mais de Deus, e aí se passa os anos, e aí você começa, sem perceber, se afastar da presença de Deus. O parênteses que eu quero colocar, para mim, que o Senhor falou no meu coração, mas eu quero passar para você também. Cadê o jovem que estava dentro de você? Se acabou o jovem? Se acabou o primeiro amor? A intensidade? A entrega? A vitalidade? Samuel disse, olha, Jessé disse, olha, tem o menor. Será que nós estamos dispostos a diminuir para que Deus cresça? Será que nós estamos ali dispostos a ser mais de Deus e menos de mim? Para que possamos alcançar esse homem, segundo o coração de Deus. Ele diz, olha, apacenta ovelhas. Quem ama Deus aqui? Quem ama muito a Deus? O Senhor disse, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. O ungido do Senhor, ele tem cheiro de ovelha. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é o escolhido de Deus, aquele que Deus quer levantar, ele tem cheiro de ovelha, e ele é o menor dentre os irmãos. Aquele que é o escolhido de Deus, ele tem cheiro de ovelha. Sabe por quê? Jesus, ele se fez menor, e ele é o pastor das nossas ovelhas, queridos. Davi, Jesus vem da descendência de Davi. Continua, por favor. Então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era neguinho e formoso de semblantes e de boa presença. Por que você riu, queridos? Neguinho não é que eu pensei em mim. Ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Próximo, por favor. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Versículo 14. E o Espírito do Senhor, guarda isso, querido, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio.
esse achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Até aqui por enquanto. Queridos, quando nós aqui falamos de Davi, um homem segundo o coração de Deus, não sou eu que digo, o próprio Deus disse. Abra lá, Atos 13, vamos ler aí a partir do versículo 21. Atos 13, 21, 22. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, porque 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O homem segundo o coração de Deus. Mas não é só isso. O que eu acho mais forte é que Deus fala assim: e ele executará toda a minha vontade. Quantos querem ser segundo o coração de Deus? Quantos vão executar toda a vontade de Deus? Diga assim: misericórdia, Senhor. Mas, queridos, qual qualidade de Davi também que nós podemos apontar para que chamasse a atenção de Deus, para que Deus olhasse a Davi e ele falasse: olha, esse é um homem segundo meu coração. Podemos falar que Davi, ele era valente, ele era um guerreiro, ele era um matador de gigantes. Quantos gigantes se levantam, queridos, contra a minha vida, contra a sua vida? Davi, queridos, era um adorador. A Bíblia diz que a hora vem, o tempo vem, e agora é em que Deus está à procura de verdadeiros e o que o adorem em espírito, em Davi, ele era adorador. Davi, queridos, ele era um poeta de Deus. Os salmos de Davi, um total de 150, são ali atribuídos a Davi. Mais ou menos 73 salmos. Ele era um poeta de Deus. Ele abria o coração a Deus, rasgava seu coração. Davi, queridos, ele era um jovem dedicado. Aonde que foram buscar ele? No aprisco, nas ovelhas. Ele era um jovem dedicado. Davi, queridos, ele tinha no seu DNA um espírito de liderança. Eu quero dizer para você, queridos, esta noite, Deus quer levantar líderes aqui nesse lugar. Amém? Davi, queridos, ele tinha o coração quebrantado, um coração contrito, ou seja, um coração arrependido.
Davi, queridos, eu poderia falar mais qualidades, mas eu acredito que essa talvez seja a mais marcante de todas. Davi tinha intimidade com Deus, relacionamento. E sabe o que é mais interessante? A intimidade dele, relacionamento dele, não começou no palácio, começou no aprisco, começou na dificuldade. Sabe por quê, queridos? Davi significa, o nome Davi, amado. Ele poderia até ter sido rejeitado pela a família, mas ele provou o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Isso o levou à intimidade, à comunhão com Deus. Pensando, querido, em todas essas qualidades, quais aqui que nós podemos falar que chamou a atenção de Deus para que o próprio Deus ali dissesse: olha, esse é o homem segundo o meu coração. Eu quero dizer para você, queridos, nenhuma delas. Sabe por que não, queridos? Porque Davi, eu falei dos pontos fortes, vamos falar dos pontos fracos. Davi, um homem sanguinário, assassino, matou seu próprio soldado, o mandou para a frente de batalha. Davi era adúltero, ele adulterou. Queridos, e não foi um adultério simples, comum, não. A Bíblia vai falar que era tempo de os reis irem para a guerra. Davi estava no palácio. Davi que foi tirado do aprisco, aonde ele tinha relacionamento com Deus, aonde ele tinha, intimidade. Agora Deus o coloca no palácio. Agora ele tem do bom e do melhor. Agora ele tem os soldados. Agora ele é abastado por Deus, abençoado por Deus. Mas a Bíblia fala, é tempo de ir à guerra, e Davi está no palácio. A Bíblia vai falar que ele vê uma mulher ali na frente do palácio, Betseba. Ele olha para aquela mulher e a deseja, e ele pergunta para o teu soldado: quem é aquela lá? Ei, o pecado jaz à porta. O soldado disse: olha, essa não é por um acaso a mulher do teu soldado Urias? Ele vai dizer: olha, chama ela aqui para o meu palácio. Diz que ele se deita com ela, adultera. Depois de alguns meses, aparece grávida. E ela chega lá: olha, eu estou grávida. E aí ele arma toda uma situação, e o que me dói meu coração é que ele chama o marido ali de volta e fala: não, sai da guerra, olha, vai lá, deita com a sua mulher, se aproveita, tal. Ele disse: mas como que eu vou ter prazer com a minha mulher se os meus companheiros de guerra estão na luta? Talvez isso deu na alma de Davi. Mas Davi não parou por aí. Ele mandou que os seus homens o deixassem na frente de batalha, queridos, e abandonassem. Queridos, talvez você e eu, nós possamos dizer: olha, eu não sou adúltero. Amém. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: adúlteros
e adúlteras, não sabeis vós que a vossa amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Davi, queridos, nós vamos poder ver aqui, entre os seus pontos fracos, ele era enganador, mentiroso, soberbo, não cuidou da família, foi negligente, e ainda correu para dentro de uma caverna, com medo. O guerreiro estava dentro de uma caverna, agora com medo. Sabe por quê, queridos, que eu me identifico com Davi? Não é pela a performance de Davi. Me identifico pelos erros, pelas falhas, as fraquezas, o medo, a insegurança, e mesmo assim, Deus olha e diz assim: é você a quem eu tenho escolhido, você é o meu ungido. Não é na sua força, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa performance, não é pela nossa capacidade, não é por mérito, mas é graça, é misericórdia, queridos. E Deus está dizendo: eu sei os seus erros, eu conheço as suas falhas, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço o desânimo, mas mesmo assim, você é o homem, a mulher, segundo o meu coração. Se colocarmos na balança os pontos fortes e os pontos fracos, certeza que vai ali pender para os pontos fracos, humanamente falando. O que quer dizer com isso, queridos? Tudo que eu tenho de bom, tudo que eu faço de bom, não sou eu, é a graça de Deus que habita em mim. Tudo que há de ruim, e não é pouco, as fraquezas, o desânimo, é da minha carne, e Deus está tratando a cada dia, queridos. Queridos, e Davi, como eu falei, ele vai passar por um momento terrível da vida dele. Um momento, eu acredito que mais difícil da vida dele, que é aonde ele cai no pecado, aonde ele se sente longe de Deus. Olha lá, queridos, ele venceu o gigante Golias, mas acabou derrotado pelo o gigante chamado Davi, seu próprio eu. Segunda Samuel 12. Vamos ler aí a partir do versículo 15. 2 Samuel 12, 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Próximo. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou
jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Próximo. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi, diz ele, que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Davi, queridos, o homem segundo o coração de Deus, o fruto do seu adultério. Deus, ele usa o profeta Samuel para denunciar o pecado de Davi. E ele veio com uma parábola. Olha, Davi, eu preciso te contar uma história, rapaz. Tem 2 homens, um pobre, o outro rico. O pobre, ele tinha uma ovelhinha só, Davi. E ele cuidava tão bem dessa ovelhinha, dormia com ela, tinha uma intimidade com ela, tudo mais. O rico, ele tinha várias ovelhas, mas vindo um visitante, o rico tomou a sua ovelhinha do pobre e a matou. Davi, queridos, ele bradou: olha, Natã, olha, eu não sei quem é esse homem, mas ele é digno de morte, mata ele, e ele vai restituir ainda 4 vezes mais. Natã, o profeta, ele diz assim: olha, Davi, esse homem é você. Que duro, queridos, que duro. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que todas as coisas estão nuas diante de Deus, as quais nós vamos prestar conta, sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus trouxe ali na luz o pecado de Davi. Queridos, mas olha só, 2 Samuel 12, 24, 25. Vamos ler aí. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome de... E o Senhor o amou. Passou-se o tempo do luto. Davi está consolando sua esposa. Que consolo, né? Deitou com a mulher, teve um filho, né? E o chamou de Salomão. Queridos, é interessante. Se coloca no lugar de Davi. O filho do adultério, ele fez o quê? Morreu. E agora ele está tendo mais um filho. Imagina o coração de Davi. A preocupação: será que Deus ainda vai me punir? Será que o meu filho vai viver? Será que o propósito de Deus, ele ainda continua na minha vida? Aí ele dá o nome de Salomão, que significa
Shalom. Deriva da palavra Shalom. Shalom significa paz, mas não é qualquer paz. É Shalom Adonai. A paz que o Senhor Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não a vos dou como o mundo vos dá. A paz, queridos, que não é uma paz que se limita e também você também sentir bem. Davi, ele estava falando: Senhor, eu preciso da sua paz. Eu preciso me sentir seguro. Porque, queridos, analisa a situação de Davi, o pecado, as consequências, o plano de Deus, o propósito de Deus, tudo ali na mente, no coração de Davi estava em jogo. É como se ele estivesse dizendo para si mesmo: eu não sou digno, eu sei que eu não mereço. E isso nós podemos ver claramente no Salmos 51, que ele diz: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Davi, queridos, ele tinha essa consciência. E ele não está preocupado ali, talvez com o seu reino, ele não está preocupado com as suas fortunas, não. Ele deixa isso claro no Salmo 51, 11, aonde ele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava dizendo: Shalom, uma paz que excede todo entendimento, a paz que só Deus pode te dar, no meio da guerra, no meio da dificuldade, no dia mau, a paz, queridos, que não nos ausenta de sofrimento, mas que nos capacita para que nós possamos ter a convicção que mesmo na guerra, mesmo no sofrimento, Deus está no controle de tudo. Essa paz que ele pedia a Deus, essa paz que o Senhor tem para você. Talvez você está, queridos, aí perturbado, talvez você se encontra aflito, talvez como Davi, você olha ali para você mesmo e você vê falhas, erros, mas eu quero te dizer para você que Deus tem uma paz que excede todo o entendimento. Deus tem Shalom Adonai, a paz que vem do Senhor. Mas Deus, queridos, Ele tem muito mais. Qual que é o significado de Davi? Lembram? Amado. Olha só, próximo versículo. Volta lá para mim, 24, 25. E enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Gedidias, por amor ao Senhor. Deus falou assim: Salomão, eles vão te conhecer, o seu filho, por Salomão, mas para mim vai ser Gedidias. Olha só que interessante, o mesmo profeta que foi ali colocar na luz o pecado de Davi, era o mesmo homem que foi ali abraçar Salomão. Natã significa dádiva de Deus, significa presente de Deus. Gedidias
significa amado do Senhor. Deus estava falando assim: ei, Davi, eu sei dos seus erros, eu sei das suas fraquezas, mas eu continuo te amando. A minha graça te basta. Eu sei dos gigantes que têm se levantado contra ti, e às vezes o medo, a insegurança te jogam dentro de uma caverna, mas você continua sendo o meu amado. Eu sei, Davi, que você vacilou, você escorregou, mas você ainda continua sendo o meu amado. Não é mérito, não é pela nossa performance, mas é a graça de Deus, e ela está nesse lugar essa noite. Ela quer nos reconduzir ao propósito de Deus, porque nós servimos um Deus de oportunidades, servimos um Deus que não desiste de um filho seu. Deus está aqui essa noite, e Ele está à procura de homens e mulheres segundo o coração de Deus, não pelas nossas performances, nem pelos nossos erros, mas é graça e misericórdia. Deus tem a paz que excede todo entendimento, mas Deus também tem graça essa noite. Se coloca de pé, queridos. Queridos, essa palavra, Deus falou muito no meu coração, porque sou limitado, sou falho, e há um gigante dentro de mim, que eu preciso batalhar com ele todos os dias, que é o meu eu, que é a minha vontade. Mas a Bíblia diz que aquele que habita dentro de nós é maior, queridos. Talvez você chegou nesse lugar também desanimado, talvez você chegou, queridos, ferido, talvez você chegou pensando até mesmo em desistir, talvez você se sinta como Davi, rejeitado, o menor da sua casa. Mas eu quero dizer para você, queridos, Deus está olhando para você, Deus te enxerga, Deus te vê aonde ninguém vê, e Ele tem paz para você hoje, Ele tem graça hoje. Você que deseja, queridos, de uma renovação de Deus essa noite, vem para frente.